Olá pessoal, bem-vindos ao quarto episódio da nossa série sobre câncer bucal. Eu sou a Sandy e estou aqui para acompanhar vocês nessa trajetória sobre essa doença tão relevante. No vídeo de hoje vamos falar sobre o câncer oral em uma perspectiva genética. Se você perdeu os vídeos anteriores dessa série, não se preocupe, você pode assisti-los aqui no canal a qualquer momento. Para começar, o câncer oral, também conhecido como carcinoma espinocelular oral, é uma doença em que ocorre o crescimento desordenado das células epiteliais da cavidade oral. Esse crescimento anormal pode invadir os tecidos e órgãos próximos, afetando a língua, bochecha e outras partes da cavidade oral. Os sintomas mais comuns são lesões na boca ou nos lábios, manchas vermelhas ou esbranquiçadas, rouquidão e também dificuldade para mastigar, engolir ou falar. Vale lembrar que esses sintomas podem ser silenciosos no começo, mas é importante ficar bem atento a qualquer mudança na sua cavidade oral. Ainda que o câncer oral seja uma doença multifatorial, ou seja, causada por múltiplos aspectos, queremos destacar como a genética desempenha um papel importante para o desenvolvimento do câncer. Sendo assim, nesse episódio vamos explicar como os genes afetam a nossa saúde. Então continue com a gente para entender como a genética pode nos proteger ou nos tornar mais vulneráveis para o câncer de boca. Primeiramente, vamos revisar alguns conceitos básicos relacionados à genética. O DNA é formado por duas fitas complementares que contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento das células do nosso organismo. Essa dupla fita de DNA é composta por cadeias de nucleotídeos ligadas por pontes de hidrogênio. Nucleotídeos são moléculas compostas por açúcar desoxirribonucleico, fosfato e bases nitrogenadas, sendo que estas incluem timina, que se ligará à adenina, e a citosina, que se ligará à guanina. E como inicia o processo de replicação? Com a duplicação das fitas de DNA, as chamadas fitas mães, que servem de molde para que os nucleotídeos sejam pareados e haja formação de duas novas moléculas de DNA. A replicação ocorre sempre no sentido 5' 3', sendo acrescentados nucleotídeos na extremidade 3'. Esse processo permite o início da divisão celular e garante a passagem do material genético das células iniciais para as futuras gerações. Além disso, vamos relembrar o que é um cromossomo? Cromossomos são estruturas que contêm o material genético de uma célula, ou seja, os segmentos de DNA que determinam as características de um indivíduo. Proto-oncogenes e oncogenes. Os proto-oncogenes são genes que normalmente ajudam as células a crescer. Entretanto, em resposta a mutações, eles se transformam em genes ruins, os chamados oncogenes, que são genes que promovem o crescimento celular desenfreado. Para exemplificar, podemos fazer a comparação com um carro, onde a proto-oncogênese age como um acelerador normal, auxiliando a célula a se dividir, e a oncogênese seria um acelerador travado, levando à perda de controle, ou seja, uma divisão descontrolada das células. Já os genes supressores de tumor agem inibindo o crescimento celular. Usando o exemplo anterior, esses genes agiriam como o freio do carro. Normalmente impedem que a célula se divida rapidamente, assim como o freio impede que o carro ande muito rápido. Da mesma forma, acontece com o gene. Se sofrem mutações, suas funções são comprometidas e a multiplicação ocorre de forma descontrolada. O gene supressor mais famoso é o P53, que possui um papel central na regulação do checkpoint na fase G1, atuando como um guarda ou guardião do genoma. Se esse guardião falhar, for inativado por uma mutação e os danos não forem corrigidos, várias funções protetoras serão comprometidas, ocasionando uma divisão descontrolada. Mutações do gene P53 resultam em mudanças no potencial invasivo e migratório das células tumorais, favorecendo seu crescimento. Um dos mecanismos relacionados ao desenvolvimento de câncer oral é a metilação do DNA. Ela ocorre por adição de grupos metil no DNA, regulando a transcrição genética e podendo afetar a divisão celular. Essas alterações podem ativar genes que promovem o câncer ou inibir a função de genes que o previnem. Além disso, padrões de metilação do DNA são bons marcadores de diagnóstico precoce. A mitose é o processo de divisão celular que permite que uma célula se divida para formar duas células filhas, que são geneticamente idênticas às
célula-mãe. Esse processo é fundamental para o crescimento, reparação dos tecidos e para a substituição de células velhas ou danificadas. Esse processo ocorre em várias etapas, sendo elas prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, uma estrutura chamada fuso mitótico começará a se formar para futuramente separar os cromossomos. Se houver falhas nessa formação, o material genético será distribuído de forma errada para as células filhas, podendo causar câncer. Na metáfase, o alinhamento incorreto de cromossomos pode resultar em células filhas recebendo um número errado de cromossomos, desencadeando mutações que favorecem o crescimento desordenado de células. Nessa fase, ocorre a segregação dos cromossomos, ou seja, a separação dos iguais. Se houver falhas nessa separação, uma célula filha pode ficar com uma quantidade menor ou maior de cromossomos, e esse erro pode acarretar também mutações em genes que controlam o crescimento celular. Para evitar que essas falhas ocorram, as células eucarióticas desenvolveram mecanismos de controle de danos, os chamados checkpoints, que atuam como fiscais da célula, monitorando a execução do ciclo celular e inibindo o início de uma fase sem que a anterior tenha sido finalizada com sucesso. Assim, se identificado algum erro, eles induzem a morte celular programada. Afastem-se. Cuidado. Tudo limpo. Situação em 990. Descontaminação efetuada. Valeu, pessoal. Essa foi quase. Entretanto, se os checkpoints não desempenham corretamente as suas funções, o risco de desenvolvimento do câncer aumenta. Se ocorrer um erro no ponto de checagem do fuso mitótico, no final da metáfase ocorrerá uma segregação cromossômica desigual, ou seja, se a célula inicia a anáfase nessas condições, algumas células irão herdar 2 cópias de um cromossomo, enquanto outras, nenhuma. Esses rearranjos cromossômicos são marcados de células tumorais, comprovando que falhas nesse checkpoint são um fator importante na conversão de uma célula normal em câncer. Agora que vocês já entenderam os mecanismos envolvidos na formação do câncer, vamos ver como esse processo ocorre? Após a ocorrência de um dano no DNA, o sistema de proteínas reparadoras detectam e tentam consertar esse defeito antes que seja causado problemas maiores. Entre essas proteínas está a P53 e as enzimas, que têm papéis importantes na manutenção da estabilidade genética. Em situação de normalidade, elas fazem a prevenção contra mutações. No entanto, erros nos genes dessas proteínas cuidadoras podem comprometer o sistema de reparação do DNA, deixando as células epiteliais, no caso do câncer bucal, vulneráveis ao acúmulo de erros genéticos. Essas células mutadas podem desencadear a formação de fenótipos malignos, que são caracterizados por resistência à morte celular programada, replicação desenfreada e capacidade de invadir tecidos adjacentes e realizar metástase. Uma vez que essa multiplicação desordenada ocorre, formam-se as massas tumorais, ou seja, o câncer. O câncer bucal é uma doença complexa, onde as alterações genéticas estão associadas também a fatores ambientais e comportamentais. Mas como certos hábitos podem influenciar no seu desenvolvimento? Vamos entender melhor. Entre os principais comportamentos de risco estão o uso de tabaco e consumo excessivo de álcool. Esses hábitos podem causar variações em genes que controlam o crescimento celular e protegem nosso DNA de danos, chamados de genes supressores de tumores. Então, para entender melhor, o consumo de tabaco está relacionado com o acúmulo de danos ao DNA, pois componentes químicos do tabaco podem ser cancerígenos e causar danos diretos ao DNA. Quando inalados, esses carcinógenos se ligam ao DNA das células-tronco dos queratinócitos, que são células da parte mais externa da pele e das mucosas. Com isso, são formados dutos de DNA, ou seja, produtos da reação que estão envolvidos na replicação do DNA. Quanto mais vezes as células se dividem, mais chances existem para que elas cometam erros ao copiar o DNA, o que pode aumentar as chances de desenvolvimento do câncer bucal. E os riscos não param por aí.
O uso de tabaco para o desenvolvimento do câncer bucal pode estar associado a outros fatores de risco, como o consumo de álcool, deficiências nutricionais, exposição ao sol e o papilomavírus humano, o HPV. O HPV também está relacionado com o câncer bucal. A principal evidência do papel do HPV no desenvolvimento do câncer é que seus genes e produtos genéticos são capazes de perturbar o ciclo celular, com perda de controle na replicação do DNA, favorecendo um acúmulo de mutações e fazendo com que haja um crescimento celular descontrolado que pode provocar o câncer. Então, atenção! Se você notar lesões que não cicatrizam em até 15 dias ou mudanças de coloração e aspecto da mucosa da boca, procure um cirurgião dentista. O diagnóstico precoce é essencial. Quanto mais cedo o câncer bucal for detectado, maiores são as chances de cura e melhor será a qualidade de vida do paciente. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo dessa série sobre câncer bucal. Gostaria de agradecer por terem ficado até aqui, aprendendo um pouco mais sobre câncer bucal e os seus fatores genéticos associados. Espero que as informações de hoje tenham ajudado a esclarecer dúvidas e também inspirado novos questionamentos sobre esse tema. Antes de ir, não esqueça de conferir o quiz que vem logo a seguir. Ele é uma forma divertida de revisar tudo o que vimos até agora e de testar os seus conhecimentos. E claro, continuem acompanhando a nossa série. A sua saúde importa e juntos podemos aprender cada vez mais como cuidá-la. Questão número 1. Qual é o papel dos checkpoints no ciclo celular em relação ao câncer bucal? Alternativa A. Eles promovem a proliferação celular descontrolada. Alternativa B. Monitoram o ciclo celular e impedem a divisão celular frente a danos no DNA. Alternativa C. Regulam exclusivamente a replicação do DNA em células tumorais. Ou alternativa D. Aceleram a divisão celular em caso de lesões no tecido. A resposta é a alternativa B. Monitoram o ciclo celular e impedem a divisão celular frente a danos no DNA. Questão número 2. Mutações nos genes supressores de tumor podem desativar mecanismos de proteção celular, favorecendo o surgimento do câncer bucal? Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. Essas mutações desativam a capacidade desses genes de controlar a divisão celular ou de induzir a morte celular. Questão número 3. O câncer bucal se desenvolve exclusivamente por fatores ambientais, sendo a fluoretação da água tratada, independentemente do contexto, um dos processos mais cancerígenos conhecidos? Verdadeiro ou falso? Claro que essa alternativa está falsa. Além de alterações genéticas herdadas, fatores ambientais como tabaco, álcool e infecção por HPV também contribuem para o desenvolvimento do câncer bucal. Ademais, a fluoretação da água tratada quando necessária não é cancerígena. Esse vídeo foi baseado em ciência. Acessando o QR Code que está na tela, você tem acesso a todas as nossas referências consultadas para montar este material. Fique atento aos sinais e lembre-se que a sua saúde importa. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!